por quê? Porque ele vai fazer o quê? Praticar o dinizismo. Cuidado. Eu falei que, com certeza, não tecnicamente, mas mudaria a postura do time. Depois de uma vitória espetacular por 3-0 contra o Fortaleza, jornalistas de todo o Brasil estão reconhecendo: o Vasco de Fernando Diniz é diferente. Nuno Moreira brilhando, Vegetti artilheiro e um time que joga com alma e organização. Até a mídia não tem como negar. O gigante acordou. Quer saber como o Diniz está revolucionando o nosso Vasco? Fica até o final e confira todos os detalhes. Vamos pro vídeo. Com o torcedor do Vasco. Não vai, por quê? Porque ele vai fazer o quê? Praticar o dinizismo. Cuidado pra não passar vergonha. Olha aí, ó. Praticar o dinizismo. Você gostou do seu Vasco? O que você acha? Gente, deixa eu falar uma coisa. Acha? Isso é a vacina é aqui, tá? Ah, é? Só pra avisar pra vocês. Tem Tá isso? bom? Tem, claro que tem. Aqui é exame de sangue. Porque Porque quando eu era criança eu levava no glúteo. Eu acho que Ai, meu Deus. teve transfusão no vídeo. Pode dizer. Aí mesmo. Teve Aí é mesmo. transfusão. Ô, Pedrosa, eu não tava vendo meu marido sorrir, já tinha um O tempo. tempo, né? Quando ele colocou assim, eu falei, gente, você ainda tem sorriso no rosto. Entendi. O Vasco fez um belo jogo, com o dinizismo já. O Cris já tinha avisado. O Cris falou, não foi, Cris? E com brilho de quem? Eu descobri que é Vegetti, né, que fala o nome dele. O Flavinho falou. Não foi? A gente Foi na viu? Argentina que Na falaram. Argentina, O depois eu Flavinho te corrigiu conto. a gente. É Vegetti. Isso, pergunta pra ele depois que eu sei que vocês têm uma... Não, porra, isso é meu parceiro. Então, e aí, gente, PHD flamenguista sempre faz essas artes pra gente. Fez arte do Pedrosa sendo vacinado pelo Diniz, que é o que? Alergia? A vitória acabou. Disse Lucas Pedrosa. E tá Acabou, aí agora. acabou. Agora acabou. Tá aí, ó o Pedrozinho aí. Tô vacinado, bebê. Olha, legal. Pode aprontar sua criança. Eu quero que você... Apronte aí, fale com seu pai, com seu tio, que sábado tem vacina. Caramba, eu gosto assim, bebê. Essa resenha me pegou Ô, muito. Pedrosa, eu quero que você fale tudo que você viu no seu Vascão, pro Vascaíno ficar animado também contigo. Perfeito. Vamos lá. Se a gente for pegar para analisar o Puerto Cabello e o Lanús, o Fortaleza é um time bem melhor do que os dois. E aí você olha a partida que o Vasco fez contra o Fortaleza. Tudo bem que São Januário é uma fortaleza também, é a casa do Vasco, é onde esses jogadores eles naturalmente são potencializados, mas o Vasco jogou melhor do que o Fortaleza durante quase os 90 minutos. Tirando uma bola ali no primeiro tempo ou outra numa defesa do Léo Jardim, nada. O Vasco engoliu o Fortaleza e São Januário, uma partida espetacular, fisicamente, tecnicamente, mentalmente. Realmente parecia novamente que ele tinha trocado o elenco inteiro e colocado outros jogadores em campo, mas na verdade não. O que eu sempre falei aqui é que o aspecto mental dessa equipe precisava ser mudado. E obviamente dentro de campo também, além da postura, a gente vê uma mudança clara, de um time mais próximo, de uma equipe que teve muitas variáveis, inclusive, esse negócio de só a saidinha do Diniz com bola no chão e tudo mais, isso não foi só isso que aconteceu. O Vasco teve bola longa, o Vasco teve verticalização, o Vasco teve troca de posições com vários jogadores que, em muitos momentos, o Ryan caía pela esquerda, o Nuno ia pela direita, o Coutinho flutuava o campo inteiro, o Tietchan mais uma vez fez uma belíssima partida, mas pra mim, além do Verratti, que é o cara, Paulo Henrique e Lucas Piton, impressionante como esses jogadores jogaram nesse jogo contra o Fortaleza. Na direita, o Paulo Henrique conseguiu dar uma assistência para o Verratti depois de uma jogada belíssima, dando uma meia-lua e acertando o passe final, que era um defeito dele, e o Lucas Piton voltando a ser o jogador que a gente sabe que ele é. A temporada dele até aqui era ruim, mas ontem, ou melhor, no jogo contra o Fortaleza no sábado, ele jogou demais, não só dando assistência, mas também fisicamente mostrou tudo que tinha que mostrar. Lembra que a gente falava sobre a questão física? Sim. O Vasco só foi substituir aos 41 minutos do segundo tempo, o que mostra que talvez a questão física fosse o problema? Era, mas a questão principal esses caras estavam correndo errado. Eles estavam correndo e correndo errado. Então quando você treina um time e eles conseguem entender a ideia, eles começam a correr certo e parecer que fisicamente eles vão se sobressair. Então pra mim foi um jogo realmente muito bom, o melhor jogo do Vasco no ano, sem dúvida alguma. 2 do Verratti, que chegou a 17, chegou a 50 com a camisa do Vasco e hoje tem 7 no Brasileirão, é o artilheiro da competição, é um jogador realmente diferenciado, impressionante. Para aqueles que falavam assim, e o Verratti, porque é ruim com a bola no pé, não vai conseguir jogar com o Diniz. Claro que vai conseguir, porque ele faz gol, ele é dedicado e ele quer aprender. Então, de forma geral, eu acho que o Vasco fez uma excelente partida. Lamento pela perda do Coutinho, que infelizmente foi cabaço na linguagem do futebol. Não precisava, é sério, é o famoso cabaço, porque o Marinho ia ser expulso. Ele não precisava fazer aquilo no Marinho. O Marinho já ia ser expulso, ele deu uma cotovelada no Piton. Aí ele vai, botou a mão na cara do Marinho, o Daronco já é horrível. Se você não precisa nem dar motivo para ele fazer besteira, ele vai lá e expulsa o Coutinho de uma forma boba e o Vasco perde o Coutinho para a partida contra o Fluminense na próxima semana. De resto, só destacar aqui o Nuno Moreira, jogador que chegou e não teve adaptação nenhuma, uma das melhores contratações do futebol brasileiro. Não precisou de tempo realmente para adaptar e ele muda o Vasco de pensamento, Sim. né?
Só vou falar do Fluminense, filma só o sorriso do Lucas Pedrosa. Ô, coisa boa, Obrigado, menina. Diniz. Bom, meu destaque hoje é o Vasco. Vasco, alguns programas atrás, quando chegou o Diniz, eu falei que, com certeza, não tecnicamente, mas mudaria a postura do time, mudaria a forma como o time ia se comportar dentro de campo, e foi notório nesse jogo contra o Fortaleza. O Vasco venceu, nesse jogo convenceu, e o que me chamou muita atenção foi a coragem do time vascaíno dentro de campo. Porque eu vi algumas vezes o Vasco sair até na frente no resultado, e de repente dar um passinho atrás e não querer mais fazer gol, tentar segurar o resultado. E mesmo o Vasco com 1-0, o Vasco tentando fazer o 2-0, fazendo uma ótima pressão pós-perda de bola. Então, assim, o Vasco me surpreendeu bastante, é um destaque positivo. Felipe, fala alguns técnicos que você trabalhou na Europa. Trabalhou com o Koeman, quem mais? Eu trabalhei com muitos treinadores lá, né? Trabalhei com Prandelli. Prandelli é um grandíssimo treinador da Fiorentina, veio aqui na Copa. Roberto Mantini também, que era muito bom. O imperador Fatih Terim, né, que é o imperador da Turquia. Muitos bons treinadores. O Pioli, que hoje está treinando o Cristiano Ronaldo. Antônio Conte também na Juventus. Bons treinadores. Ele tá de boa. Isso, moleque. Rufi italiano, aí. Isso. Treinadores de seleções, de grandes clubes. Top, O Diniz é o marco, assim, pro Felipe, né? Depois ele fala um pouco mais sobre Top, isso. cara. É incrível Muito legal. como o Diniz entra na mente de alguns atletas, assim, né, cara, positivamente. História tá aí, né, pai? Tá sem história, né, moleque? No comentário dele, cara, como é que mudou tanto? Como é que o time agora está com mais disposição? Como é que o time agora está mais próximo? Existem alguns fatores que devem ser levados em consideração. A atuação contra o Fortaleza foi muito boa mesmo e intensa, com o Vasco vertical, tendo o prazer de ter a bola nos pés, tendo o prazer de buscar o gol. Fez 5. 2 foram anulados. Isso mostra a qualidade da construção ofensiva do Vasco. Só que mais do que isso, não sofreu sustos. Um lance ou outro acontece. Susto, a qualquer momento pode empatar. Não. E isso se deve à chegada do técnico Fernando Diniz, que passou confiança para o elenco, passou motivação e aumentou a cobrança. Nenhum problema em cobrar, desde que você olhe para fora do campo e reconheça no seu líder um cara capaz de trazer algo para você. Porque só cobrar é diferente. Não quero comparar o estilo Fernando Diniz com o estilo Fábio Carille. Não entra em comparação, acho que nem a gente precisa perder tempo com isso. Mas é nítido que o Vasco é um outro time em campo. Tinha sido assim no empate com o Lanús. E foi assim diante do Fortaleza. Então vai ter um jogo 7 da noite com o Operário. Você vai lembrar que na ida nós empatamos em 1-1. Mas assim, o jogo com o Fortaleza trouxe um novo norte para nós. O time treina hoje, né, concentra mais tarde, mas assim, a gente observou que o Diniz foi intenso com a equipe, buscando a alta performance até o final. Tanto que ele foi começar a substituir, até estranhei, falei, esse time, mas o time estava em cima, aos 40 minutos praticamente do segundo tempo. Ele viu que tinha que dar intensidade, dar conjunto cada vez mais para essa forma de jogar. Você reparou que o Vasco não queima mais a bola no pé? Não sai chutando rifão? Eventualmente faz, óbvio. Mas 90% das jogadas são trabalhadas. Vira a bola, lado, tá ruim, volta no goleiro, como fez o Luiz Gustavo no lance do segundo gol. Aí ele abre no João Vitor, Paulo Henrique, Verratti acompanha e faz o gol. Então assim, torcedor, como pode em tão pouco tempo? A explicação tem o nome Fernando Diniz. A forma como ele interage com os jogadores, a forma como ele olha no olho do jogador, a motivação que ele veio para trabalhar no Vasco. E isso está contagiando o elenco. Pô, Fábio, então agora o Vasco é rumo a todos os títulos. Não. É um processo de construção. Mas o que nós vimos no sábado foi legal pra cacete. Vai dizer que não foi prazeroso assistir o Vasco da Gama no sábado. E essa é uma diferença. Enquanto a gente, até o jogo de terça com o Lanús, quarta ali com o Lanús e tal, mas, terça, primeiro tempo, depois a gente perdeu, claro, ficamos putos da vida. Mas ok. Mas se a gente pegar a atuação no primeiro tempo e o jogo com o Fortaleza,
Já deixa o like, se inscreve aqui no canal TV Cartola e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre o nosso gigante da colina. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!